Olá, 19 de setembro de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Deputado Everton aparece pela quarta vez na lista dos 100 cabeças do Congresso Nacional. Imperatriz deve ter temperatura recorde do mês, 40 graus esta semana. No esporte, o SBT faz a apresentação da Copa do Nordeste 2019 para representantes das equipes que disputam a maior competição regional do país. E do estúdio eu converso com uma liderança quilombola sobre a ocupação da sede do INCRA na capital maranhense. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h02. Um ótimo dia para você que nos acompanha. Hoje é quarta-feira, estamos juntos mais uma vez aqui pela TV Difusora. A partir de agora, as principais notícias do dia aqui na TV Difusora para você. Estamos juntos aqui, já vamos girar com os nossos repórteres, trazer as principais informações do dia para você, hein? Tem Silvan Alves falando de segurança, Laércio Júnior destaca o esporte, vamos falar sobre a Copa do Nordeste. Ontem, reunião extremamente importante lá em São Paulo, na sede do SBT, com os representantes das 16 equipes que vão disputar essa que é a maior competição regional do país. E ano que vem a gente já sabe, tem Sampaio, campeão da Copa do Nordeste, e tem Motoclube também, 2 representantes nessa importante competição, que mudou inclusive a forma de disputa. Nós vamos conversar hoje falando sobre meio ambiente. Você sabe que no final de semana houve uma ação significativa nas praias. Você tem ideia da quantidade de lixo que os voluntários conseguiram recolher junto com funcionários também da prefeitura? A gente vai ver isso nessa reportagem agora e vai falar também sobre a situação de um dos rios mais importantes aqui da nossa capital, mas que infelizmente está poluído. A cor vermelha dos Guarás entra em contraste com o lixo acumulado. Olhando com atenção para as águas sujas do rio Anil, ainda é possível ver alguns peixes e pequenos caranguejos que tentam sobreviver em meio a tanta poluição. Degradação do meio ambiente que não afeta apenas os mananciais e manguezais, já que todo o lixo que aqui está segue direto para as praias, afetando também a vida marinha. Evitar o aumento dessa poluição é um dos principais desafios do Comitê de Limpeza Urbana de São Luís. Todos os dias é realizado limpeza de faixa de praias, todas as praias de São Luís e adjacências. Então, todos os dias nós retiramos mais de 20 toneladas de resíduo das praias. Não é? Através de remoção mecanizada, varrição, remoção manual, a limpeza que os ajudantes da faixa de praia que estão diuturnamente dentro da faixa de praia realizando, somam esse dado alarmante que são 20 toneladas de resíduo todos os dias. No último final de semana, em uma ação realizada em várias cidades do mundo, foram recolhidas nas praias de São Luís mais de 45 toneladas de resíduos sólidos. E para quem pensa que isso é muito, não tem noção do tanto de lixo que é retirado da orla todos os dias. O Comitê Gestor de Limpeza Urbana retira diariamente mais de 20 toneladas de lixo somente das praias de São Luís. Um problema que se repete em várias partes do mundo, já que, de acordo com estudos da Organização das Nações Unidas, se continuarmos nesse ritmo de descarte, até 2050 teremos mais plástico em mares e rios do que peixes. A responsabilidade dessa degradação vai muito além da atitude de não jogar lixo na natureza ou mesmo de ajudar a limpar. Faz parte de uma prática constante de educação e cidadania. A boa convivência urbana hoje, ela vai além do eu faço a minha parte. Ela está para o esforço do eu posso fazer melhor, do eu posso conscientizar mais, eu posso chamar mais pessoas a encampar essa causa social, que é a boa preservação dos recursos ambientais e a boa gestão dos resíduos sólidos, a gestão do lixo, não é? Porque a gente percebe, isso é claro, a população está aumentando, o contingente populacional aumentando e os espaços diminuindo. Então a gente precisa realmente mudar a nossa relação com o lixo que produzimos. É preciso ter uma mudança de cultura, uma atitude que passa por cada um, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente vê uma cidade completamente diferente. Você viu aí na reportagem 40 toneladas, amigo, é muita coisa, nas praias da cidade, quer dizer, se cada um é responsável pelo lixo que produz, por que você não dá um jeito nesse lixo que você produz e acondiciona da forma correta, enfim, faz o descarte correto? É impressionante, isso passa por cada um de nós. Aí é muito fácil apontar, botar a culpa nesse, naquele gestor, mas na hora que a gente,
lembra que a gente tem a nossa parte que nem sempre a gente vem fazendo, aí fica uma situação bastante complicada, né? A gente precisa rever isso daí. São 7h06. Nós vamos agora à Imperatriz, a região Tocantina, com Luiz Carlos Lima. Olha, o tempo agora você já sabe que é um período de temperaturas altíssimas, não é? Pois é, agora a previsão é que essa semana Imperatriz tem uma temperatura recorde. Vamos saber com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, chuvas aqui na região só no mês de setembro. Chuva mesmo aqui na região só lá para o fim do ano. Tomar água gelada, água de coco ou até mesmo parar a rotina por alguns segundos podem ajudar a amenizar o calor. Eu que trabalho nesse temperatura de fogo, com essa quintura, eu não sei nem quantos graus vai dar, né? Porque eu acho que eu já acostumei, né? A semana deve ser de intenso calor em Imperatriz, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura pode chegar até aos 40 graus nesta semana, uma das mais altas previstas até agora para o mês de setembro. É a questão do desmatamento que tem provocado um desequilíbrio na distribuição da umidade. A dona de casa, Gerlanes, diz que o intenso calor acaba contribuindo de forma negativa para a saúde. Eu fico triste porque, apesar da temperatura estar muito quente, contribui para problemas de pressão alta, AVC, né? Ainda de acordo com o geógrafo, as chuvas devem aparecer só no fim do ano. No final de novembro, início de dezembro, aí vai ter chuvas aqui. Agora, só que a passagem de 2018, 2019, as chuvas na região nossa serão menores que do ano passado. A Justiça do Trabalho está disponível para trabalhar com pendência trabalhista nesta 8ª Semana Nacional da Conciliação. Durante toda a semana, juízes, supervisores e servidores atuam como conciliadores. Ela é prioritária, vamos dizer assim, para a parte da execução, né, os processos de execução. Ela é organizada em todo o país pelo CNJ com a finalidade de pôr fim às demandas trabalhistas que existem e especificamente aquelas que estão já em fase de execução. A auxiliar de magistério Elizabeth, que espera pela conciliação há quase 10 anos, se mostra confiante para o resultado da audiência. Eu espero receber o que é meu por direito. Eu espero que a justiça seja feita. Por hoje é só, Adalberto, a gente volta com você no estúdio. Obrigado, Luiz. São 7h08. Confira agora o nosso giro de notícias. Na região Tocantina, um recém-nascido foi encontrado por trabalhadores em um matagal nas dependências da Universidade Federal do Maranhão, em Imperatriz. O bebê de sexo masculino foi colocado dentro de uma sacola plástica com poucas horas de vida. Segundo a Polícia Militar, o bebê teria sido abandonado pela mãe, já que, segundo o INCRIM, trata-se de um recém-nascido. Segundo a polícia, a mãe da vítima ainda não foi localizada. Em nota, a Universidade Federal do Maranhão informou que já tomou as providências assim que descobriu o ocorrido. Uma criança de apenas 10 anos de idade foi sequestrada e mantida em cativeiro em Timon, interior do Maranhão. Ela teria sido vítima de ação de integrantes de uma facção criminosa que atua no estado. O menino brincava em uma praça no conjunto Lourival Almeida, em um bairro afastado do centro de Timon. A Polícia Civil conseguiu prender Francisco Rodrigues Andrade. O cativeiro seria na casa dele. Francisco foi autuado em flagrante por extorsão mediante sequestro, tortura, lesão corporal e organização criminosa. Foi enterrado nesta terça-feira o corpo do comandante da Guarda Municipal de Vargem Grande, Francisco dos Santos. Ele foi morto a tiros após um assalto às margens da BR-222 na noite de segunda-feira. O crime teria sido praticado por 2 homens. O corpo do comandante da Guarda Municipal foi levado em cortejo pelas ruas de Vargem Grande por integrantes da Guarda Municipal. Ele deixa 2 filhos e esposa. Participação agora de Silvan Alves. Silvan, ontem foi sepultado, não é? O corpo do guarda municipal e o acusado foi assassinado? A Secretaria de Segurança Pública, através da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, já designou uma equipe de investigadores, delegados lá para a cidade de Vargem Grande, para não só dar um apoio nas investigações sobre o caso da morte do Francisco dos Santos, que foi morto na noite de segunda-feira, quando ele se deslocava ali pela rodovia BR-222 e foi abordado por 2 elementos que queriam roubar a moto do comandante da Guarda Municipal. Ele teria reagido e lá nessa troca de tiros ele foi baleado, o Francisco dos Santos foi baleado e teria baleado um dos assaltantes. O Francisco, infelizmente, morreu, né, perdeu a vida
mesmo tendo sido socorrido, e um dos indivíduos envolvido na tentativa de assalto, ele foi socorrido também, deu entrada no hospital Benedito Mussolini, lá de Vargem Grande, né? O Jerônimo Novaes Maciel, o Barrão, como ele é conhecido. O que chama atenção, Adalberto, é que aí ele ainda estava no hospital, recebeu voz de prisão no hospital, e quando decidiram pela transferência dele aqui para São Luís, não é? Ele estava no carro, acompanhado de 2 enfermeiros lá da cidade de Vargem Grande, e quando o carro trafegava aí na BR-222 para chegar na 135, ali próximo já do entroncamento, surgiu um veículo preto, não é? De onde saíram 4 homens encapuzados de dentro desse veículo, interceptaram o carro que trazia o Barrão e mandaram os enfermeiros sair e executaram ele, né, dentro do carro. Sinal de que alguém tentou fazer justiça com as próprias mãos, não é? Essa é a principal linha de investigação que a polícia está partindo, e aí essa equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa vai lá para investigar, identificar essas pessoas. Até porque a responsabilidade ali era do Estado. Sim, já estava sob a responsabilidade do Estado. E outra coisa, ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Claro, foi um pai de família e tal. Sente-se muito pelo que aconteceu com o Francisco, comandante da Guarda Municipal. Agora, isso não dá o direito de alguém chegar lá e tomar o preso e interceptar o carro que está levando o preso e o executar, não é? Esse tipo de procedimento, ele não cabe no Estado Democrático de Direito, e aí foi um crime tão grave, talvez até mais, do que o que aconteceu com o comandante da Guarda Municipal, que foi uma situação de assalto, onde ele, infelizmente, acabou sendo morto. Então, há um empenho, né, por parte da Secretaria de Segurança Pública, e por isso essa equipe foi designada para, no mais rápido possível, dar uma resposta e identificar essas pessoas que automaticamente acabaram fazendo uso arbitrário das próprias razões, já que há a suspeita de que foi uma execução, né, onde se tentava fazer justiça com as próprias mãos. Ô Silvano, fala pra gente como é que foi essa ação da Senarc lá em Timon, mais uma ação enérgica contra o tráfico de drogas. Foram várias ações que foram deflagradas lá na cidade de Timon, nas últimas horas, e que resultou em várias prisões, apreensão de armamento, drogas, né? E pelo menos 4 pessoas, olha, um verdadeiro arsenal foi encontrado aí com essas pessoas: Lázaro Zedelco Alcântara Costa, o Lazim, de 20 anos, o Cícero Conceição Cunha, o vovô, Francisco José Silva Santo Robô, né, e a Silmara Silva Alves, de 28 anos. Eles são acusados de fazerem parte de uma organização criminosa, né? Inclusive, isso tem preocupado muitas autoridades lá em Timon, com o crescimento dessas organizações criminosas. Já anteriormente, você já tinha noticiado o caso da prisão do Lourinho, que sequestrou uma criança lá, ele que é integrante de uma organização criminosa, e queria que essa criança desse para ele a informação sobre quem tinha roubado uma moto e que a família formalizasse um pedido de desculpa. Então, esses aí também são integrantes de uma organização criminosa, e quando foram presos agora, já foi por força de um mandado de prisão decretado pela Justiça. E como se não bastasse, além de terem sido presos por cumprimento do mandado de prisão, eles ainda foram autuados em flagrante, porque foram flagrados com esse arsenal aí, com essa quantidade de armas, munição, e além de drogas também, que foi encontrada pela polícia durante essa operação realizada pela Senarc e pelo Departamento de Homicídio lá na cidade de Timon. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. São Luís foi contemplada com o maior volume de obras de requalificação dos últimos 30 anos. Ontem foi dia de acompanhar o andamento das obras, parceria da Prefeitura com o IPHAN, o Instituto Patrimônio Histórico, que devem ser entregues a essas obras nos próximos meses. A vistoria foi para verificar como andam as obras de revitalização das praças Deodoro, Panteon e Alameda Silva Maia e Gomes de Castro. A região toda ganhou melhorias, bancos novos e amplo projeto urbanístico. Infraestrutura urbana completamente nova, bancos novos, lixeiras novas, toda a pavimentação nova, toda a parte de iluminação pública nova, acessibilidade, paisagismo novo, ou seja, uma nova praça. Também foi verificada a requalificação da Rua Grande, maior centro comercial de São Luís, que entrou em nova fase com serviços de pavimentação em andamento. A obra é executada pelo IPHAN em parceria com a Prefeitura de São Luís. O trabalho tem como objetivo promover a recuperação do centro com o reordenamento do espaço urbano. Está se retomando um espaço que foi um espaço de desordem urbana durante muitos anos
e que o IFAM, nessa obra espetacular, com essa parceria com a Prefeitura de São Luís, devolve esse espaço para a cidade de São Luís. E o que cabe ao INPU é justamente a requalificação de todas essas plantas, tratamento, poda, são árvores inclusive seculares, árvores tombadas, que estão sendo todas tratadas e podadas. Os serviços já estão adiantados e está prevista a entrega para os próximos meses. Praticamente pronta aqui no que diz respeito a Panteão, as Alamedas, a previsão de entrega para o mês de novembro e também a Rua Grande, que é uma outra demanda muito antiga da população e que já está com as obras bem adiantadas. Nós já temos aí chegando na quarta quadra e o volume de obras muito grande aqui na região do centro. No próximo bloco, Justiça Eleitoral Maranhense se destaca pela quantidade de processos julgados nesse período que antecede aí as eleições de outubro. E mais, deputado maranhense aparece pela 4ª vez na lista dos 100 cabeças do Congresso Nacional. Nós voltamos já depois do intervalo. Esse assunto para John Coutrin, são 7h17 agora. São 7h21 de volta, Bom Dia Maranhão ao vivo aqui para todo o estado. Vamos falar de eleições 2018. Cerca de 20 mil urnas vão ser utilizadas aqui no Maranhão no dia 7 de outubro. No Tribunal Regional Eleitoral aumentam os preparativos para o pleito, que deve envolver cerca de 650 funcionários somente da Justiça Eleitoral. Todo o planejamento feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão está sendo executado conforme o cronograma que antecede o pleito de outubro. No dia 7, data das eleições, todo o corpo funcional do órgão, que gira em torno de 650 servidores efetivos no estado, ficará de prontidão para solucionar qualquer tipo de situação que possa comprometer o andamento do processo. Todos no prazo, julgamento de processos, estamos finalizando o julgamento dos processos, a questão da contratação de logística, a questão de verificação de biometria, estamos treinando os PATs, estamos já fazendo treinamento de mesários e todos os servidores estão trabalhando não só no dia da eleição, mas como antes, nós estamos em regime de plantão. Praticamente todo fim de semana, todos os servidores, todos em média de 650 servidores da Justiça Eleitoral, todos eles estão trabalhando já nesse mês de setembro em clima de eleição, como se fosse no dia da eleição. No Brasil, mais de 15 mil servidores e 2.645 juízes estão envolvidos com as eleições. No Maranhão serão utilizadas em torno de 20 mil urnas. Desse total, 16.500 serão instaladas nas sessões. As demais urnas serão reservas e estarão programadas para serem substituídas em caso de necessidade. Nos últimos dias, a Justiça Eleitoral está realizando treinamentos para quem vai atuar no processo, como é o caso dos mesários, e até de quem vai estar responsável por equipamentos como os utilizados na transmissão de dados. Esse profissional vai ser o profissional de apoio à transmissão. Ele vai ajudar o chefe de cartório, ele vai ajudar os servidores da Justiça Eleitoral a fazer uma transmissão muito mais rápida, em especial no trabalho das juntas especiais, nas juntas eleitorais, nas zonas eleitorais. Ele dá um apoio para o servidor da Justiça Eleitoral, para o chefe de cartório que está na base, que está trabalhando. Ele vai ser um apoio a esse chefe de cartório e, por consequência, do juiz eleitoral. Então, ele vai nos ajudar em toda a montagem e na apuração e transmissão dos votos. Nas eleições municipais de 2016, foi possível saber o resultado do pleito aqui no estado entre as 9 e 9h30 da noite. Neste ano, a Justiça Eleitoral não promete ser mais rápida do que isso no que se refere à apuração dos votos, mas pretende dar uma resposta aos eleitores também em um curto espaço de tempo. A grande questão, nós tivemos uma mudança na logística. O TCU determinou, que isso foi até suspenso pelo Supremo há 2 dias atrás, a contratação de empresas via licitação, via pregão. Antes nós tínhamos logística própria e contratação com Correios, o transporte das urnas, o transporte das mídias para transmissão de dados. Como nós estamos contratando empresas agora, por via licitação, o preço inclusive menor, porque nosso orçamento teve um contingenciamento, não prometo isso. Nossa intenção é sempre melhorar, mas eu não vou ser leviano em fazer uma promessa dessa e depois não cumprir. Até porque já está tendo uma série de mudanças e redução do orçamento nessas contratações. Mas acredito que manteremos a média dessa apuração e, se Deus quiser, melhorando com maior eficácia e rapidez. A nossa equipe ontem acompanhou a rotina dos candidatos ao governo do estado. Veja com Daniela Bandeira.
O candidato pelo PSOL, Odívio Neto, participou do encontro com candidatos ao governo do Maranhão, promovido por empresários e profissionais da construção civil e setor imobiliário. Odívio destacou projetos que estão no plano de governo, caso seja eleito. Nosso plano de governo fala, justamente desse setor de construção civil, de ter uma proposta para a questão das habitações populares, continuar na construção de escolas, de creches. Ramon Zapata, candidato pelo PSTU, realizou uma panfletagem em frente a uma faculdade de São Luís. Acompanhado de integrantes do partido e candidatos da legenda, o candidato entregou um resumo de projetos e programas. O nosso grande projeto é organizar a classe trabalhadora, de um modo geral, e colocarmos 10% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, para tentar alavancar o Maranhão na educação, tirar esse povo do analfabetismo. Rosena Sarney e Roberto Rocha gravaram programas eleitorais. Maura Jorge participou de encontro com lideranças religiosas e partidárias. E Flávio Dino participou de entrevista em jornal e rádio local e também participou de uma sabatina com profissionais de engenharia, arquitetura e construção civil. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para o dia de hoje. Maura Jorge, do PSL, às 8 da manhã, visita feira na Cidade Operária. Às 2 da tarde, grava programas eleitorais. Às 7 da noite, participa de entrevista em emissora local. Ramon Zapata, do PSTU, às 7h30 da manhã, faz panfletagem na Areinha. Às 10 horas, tem entrevista em jornal impresso da capital. Às 2 da tarde, entrevista em rádio FM. Às 5h30 da tarde, panfletagem no IFMA, no Monte Castelo. Odívio Neto, do PSOL, tem atividade de campanha na região tocantina. Roberto Rocha, do PSDB, está sem agenda de campanha para esta quarta-feira. Flávio Dino, do PCdoB, às 2 da tarde, tem reunião com coordenação de campanha. Às 5 da tarde, grava programas para o horário eleitoral. Rosena Sarney, do MDB, grava programas para o horário eleitoral pela manhã e à tarde. Participação agora de John Coutrin. John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. John, eu queria que você falasse sobre a agilidade aqui dos processos na Justiça Eleitoral Maranhense, mas antes, o Eduardo Ericida tem os detalhes a respeito desse assunto. Vamos à participação do Eduardo conosco aqui. Eduardo, bom dia para você. O Maranhão é destaque nacional aí em relação ao julgamento de processos, as próprias impugnações, enfim. Eu queria que você fizesse trouxesse para nós informações sobre esse balanço que a Justiça Eleitoral fez desses atos que são extremamente importantes. Bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia também ao John, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma situação bem favorável em relação ao julgamento de processos aqui no estado do Maranhão. Esse balanço que foi divulgado pelo próprio TRE, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Maranhão, por meio aí, os dados são da seção de jurisprudência da Secretaria Judiciária e do Sistema de Estatística disponível na Guia Eleições 2018, dentro do endereço eletrônico do TRE, que é o www.tre-ma.jus.br. Vamos ao balanço, Adalberto, vamos aos números. São 809 processos de registro de candidaturas aqui no estado do Maranhão. Destes 809, 768 já foram julgados, segundo a Justiça Eleitoral, sendo que foram 132 em plenário e 636 monocraticamente pelos membros. Desses 670 foram deferidos, 670 processos foram deferidos, 81 foram indeferidos, restando aí pendentes 44 processos, desses quais 21 estão relacionados a impugnações. Entre os motivos mais frequentes, segundo informou o Tribunal Regional Eleitoral, mais frequentes aí de indeferimentos de registros estão ausência de requisitos, impugnações e também ficha limpa. O número de renúncias foi 21. Ao abrir os trabalhos na sessão desta terça-feira, na sessão de ontem, dia 18, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Maranhão, o desembargador Ricardo Ailib, confirmou que entre os 26 estados e mais o Distrito Federal, portanto 27, aqui no país, o Maranhão foi o quinto. Uma posição bem favorável, foi o quinto estado que mais julgou dentro do prazo previsto aí para a Justiça Eleitoral, que encerrou na última segunda-feira, no dia 17. Poucos processos ainda pendentes. Esses processos devem ser julgados ainda nesse mês de setembro, segundo divulgou a Justiça Eleitoral, nos dias 20, 25 e 27, agora deste mês de setembro, o julgamento desses processos pendentes. A gente lembra com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do TRE e as pautas ficam disponíveis na área jurídica do site. Voltamos com você. Abraço, Adalberto, John também.
Obrigado, Eduardo, pelas informações. John Coutrin, um resultado importante, porque aí você vai dirimindo dúvidas, enfim. Quanto mais isso acontecer com essa celeridade, né, antes do pleito, facilita a vida do próprio eleitor, né, para saber se aquele candidato teve a candidatura deferida ou não, enfim, fica mais fácil, né? Sim, Adalberto, com certeza, como o próprio Eduardo falou, o Maranhão, o quinto, né, estado do país, a ter mais agilidade no julgamento desses processos. É importante destacar, como ele falou, faltam ainda 44, desses 44, 22 relacionados à questão de impugnações. Bom, os prazos eram até o dia 17, mas as sessões, como o Eduardo falou, vão até o dia 27 deste mês. É importante destacar, claro, que até para que não cause uma confusão na cabeça do eleitor. Muitas das vezes há uma decisão na justiça, essas decisões, Adalberto, ainda cabem recurso, o candidato recorre e fica essa celeuma se ele é candidato ou não é candidato. Como a eleição é até o dia 7, é claro que é importante definir isso o quanto antes. E a Justiça do Maranhão está célere, com uma celeridade em relação a esses julgamentos. Claro que ainda faltam esses poucos ser analisados, como o próprio Eduardo falou na reportagem. E aí é importante destacar também, dentre esses casos aí analisados, foram 79 deles envolvendo os deputado estadual e deputado federal. Por exemplo, algumas candidaturas que tiveram pedido de negado, indeferido pelo TRE. Nós já falamos ao longo da semana. O próprio Ricardo Moura. Ricardo Moura é um exemplo. Ricardo teve pedido feito pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas ele tem uma questão de inegibilidade dada pela juíza de Coroatá e também contas ali rejeitadas no Tribunal de Contas da União. Ele ainda deve recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Por enquanto, ele ainda pode colocar a propaganda dele na TV. Nós temos aí o candidato Rogério Pitbull também, que teve sua candidatura indeferida. Temos aí o Raimundo Coelho, ou seja, uma série de candidatos também que ainda não tiveram a aprovação do Tribunal Regional Eleitoral. Então, eles não devem ser candidatos, mas claro, desde que consiga aí uma decisão favorável, desde que eles recorram, mas o prazo está se acabando. E até porque, Adalberto, muitos deles não atenderam aos requisitos da Justiça Eleitoral. Por exemplo, você tem que apresentar certidão, as certidões, você está quisto com a Justiça Eleitoral, você não pode estar na lista do Tribunal de Contas do Estado, não pode responder a ação de improbidade administrativa, muitas dessas atributos aí que acabam atrapalhando na hora do pedido de registro de candidatura. Já que a gente está falando sobre a questão da confirmação ou não do registro de candidatura, vamos falar sobre a situação do Bené Figueiredo? Vamos lá. O Bené Figueiredo é de Codó, já foi ex-prefeito de Codó, e ali ele também concorria mais uma vez ao cargo de deputado estadual. Bom, o que aconteceu com o Bené Figueiredo? O Bené Figueiredo, ele teve registro de candidatura impugnada por conta também, o mesmo caso de ontem do Júnior Marreca. O Júnior Marreca foi prefeito de Itapecuru e respondia à ação de improbidade administrativa. Semelhante a isso, acontece com o Bené Figueiredo de Codó também. Ele, quando prefeito daquela cidade, foi alvo de ação de improbidade administrativa e ele também teve seu pedido de registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. E o Bené Figueiredo deve ficar de fora das eleições, assim como o próprio Júnior Marreca ontem também anunciou que ficará fora. E aí colocará o filho, o Júnior Marreca Filho, que será candidato. O Bené, não sei se ele vai substituir ou colocar alguém na família dele. Ô, John, tem um deputado federal maranhense que pela 4ª vez ficou na lista dos 100 cabeças do Congresso. Essa lista é uma lista criteriosa, é uma lista de credibilidade. Eu queria que você falasse quem é o deputado federal do Estado. Bom, o deputado é o deputado Everton, do PDT. Ele, pela 4ª vez, claro, está encabeçando essa lista dos 100 mais políticos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Isso envolve, claro, a Câmara Federal e o Senado Federal. Quem é que faz essa lista? A lista é feita pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. O que o DIAP ouve? O DIAP ouve os próprios deputados, os próprios senadores, os assessores parlamentares, jornalistas e cientistas políticos para fazer essa lista e ouvir aqueles deputados que destacaram, por exemplo, na habilidade política, no bom trânsito ali no Congresso Nacional, na relatoria de projetos, nas comissões, ou seja, aquele deputado que conseguiu se sobressair em relação aos demais, inclusive em pautas importantes. Por exemplo, por que o deputado encabeça essa lista dos 100 mais influentes do Congresso Nacional? Além de ele ser vice
ele ser o líder da oposição ao Temer. Ele faz oposição, ele lidera uma série de deputados do PDT, do PT, do PCdoB ali na Câmara, essa oposição contra o Temer. Ele também ali, Adalberto, foi uma voz atuante contra a reforma trabalhista e contra a reforma previdenciária. Isso fez com que o deputado Everton se destacasse ali entre os demais parlamentares, ele pela 4ª vez incluído nessa lista. Ô, John, vamos falar agora sobre a situação do Haddad. O candidato à presidência da República já disse agora que ele não vai dar um indulto para o Lula. Aliás, ele tem dado algumas declarações. Ontem ele fez isso numa sabatina no G1 e na CBN, né? Mas ele chegou a falar, por exemplo, de que vai fazer a reforma da Previdência, sim. Quer dizer, são sinalizações aí, inclusive, de aproximação de outros segmentos aí da sociedade que não somente o PT, não é? O Haddad só deu essa declaração depois dele ser muito instigado pelos repórteres. Nas primeiras respostas ele foi muito reticente em relação ao caso do Lula, mas depois de ser muito provocado insistentemente pelo repórter do G1, ele acabou dizendo que não dará o indulto ao Lula. O que é esse indulto? Por exemplo, Haddad sendo eleito presidente da República, ele poderia dar um indulto, ou seja, soltar o ex-presidente Lula numa linguagem mais simples, para que a pessoa possa entender. Soltaria o Lula, mas ele já disse, se comprometeu dizendo que não, que ele acha que o Lula conseguirá provar que ele é inocente e que ele acredita na justiça do país. Portanto, ele disse que se comprometeu a não dar esse salvo-conduto, esse indulto aí para o ex-presidente Lula. O Haddad, Adalberto, claro, que já pontua na 2ª colocação na pesquisa Ibope, e ele já então subiu, já está havendo o fenômeno de transferência dos votos do Lula para o Haddad. Ele já polariza a eleição com o Jair Bolsonaro e deve ir para o 2º turno. Já com empate técnico, inclusive, lá no 2º turno. Exatamente. Já essa última pesquisa aponta. John, ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Amanhã. São 7h36, você ligado aqui no Bom Dia. No próximo bloco, quilombolas ocupam sede do INCRA em São Luís e exigem cumprimento de acordo na titulação de terras, hein? E mais, SBT faz a apresentação da Copa do Nordeste 2019 para representantes das equipes que disputam aí essa que é a maior competição regional do país no primeiro semestre. Assunto para Laércio Costa. Voltamos já depois do intervalo. São 7h40 de volta ao vivo. Bom dia, Maranhão. Quase 200 representantes do movimento quilombola do Estado ocupam desde a manhã de ontem a sede do INCRA. Eles pedem a conclusão de relatórios de regularização fundiária, já que os conflitos têm aumentado e há pessoas sendo ameaçadas de morte. Eles ocuparam o prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para reivindicar o cumprimento de um acordo feito há 3 anos. A gente saiu daqui com um compromisso assinado com o INCRA de até agosto de 2018, do INCRA titular 72 territórios quilombolas no estado do Maranhão. E desse acordo, desses 72 territórios de comunidades quilombolas, nenhum foi titulado até hoje. O que o movimento quer é uma solução para esse problema, uma vez que sem os títulos da terra, o número de conflitos no campo tende a aumentar. Impedidos de entrarem no prédio, funcionários do INCRA foram pegos de surpresa pela manifestação. O superintendente do órgão argumenta que o acordo firmado pela gestão anterior era impossível de ser cumprido. O INCRA já teve diversas reuniões com o movimento, uma delas foi em Brasília, né? Na qual ficou comprovado que o INCRA não tem a mínima condições de cumprir aquele acordo que foi feito em outras gestões anteriores. Nós estamos falando de uma situação extremamente grave. Então eu considero que o Moquibom está expressando publicamente a gravidade da situação, algo que é necessário. Aqui no estúdio nós vamos falar mais sobre o assunto. Eu recebo aqui uma importante liderança quilombola. Gil Quilombola está conosco aqui no estúdio da TV Difusora. Gil, bom dia. Bom dia. Gil, a situação é complexa. A gente percebe aqui, só em relação aos pedidos até agora, para iniciar o processo, são mais de 400 aqui no Maranhão. O que não foi cumprido lá em 2015? Na verdade, para ser sincero, não foi cumprido nada. Os processos não andaram. 72 RTIDs, que ficou acordado para a gente fazer, para o INCRA entregar até agosto de 2018 e até agora nada. Por exemplo, tem uma faixa de 23 territórios que até agora não tem nem relatório antropológico, não entrada nem no pregão.
Que é o começo de tudo, que é o né? começo de tudo. Então, essas áreas, inclusive, tem áreas que estão em conflito, tem áreas com reintegração de posse, que é o caso do Quilombo Ingole, lá em Cedral, que tem uma reintegração de posse e que, sem explicação nenhuma, por exemplo, saiu do pregão. Então, não tem nem perspectiva de quando vai entrar em um pregão, quando vai ser feito o relatório antropológico. Lá em 2015, houve uma promessa de entrega desses documentos. Desses 70, né, 72, né, que foi a promessa feita lá, quantos foram feitos até agora? Esses 3 anos? Porque que eles colocaram para a gente são uma faixa de 10 relatórios. Entendeu? Como é que vocês avaliam essa demora nesse processo? Isso acontece por quê? Falta de estrutura, orçamento? É tudo. Como é que vocês percebem? Falta de orçamento, falta de estrutura, é tudo. E aí é bom que a gente quer essa pauta e já aqui colocando, quando o superintendente do INCRA diz que ele não conhece a pauta, que precisa de pauta, isso é mentira. A pauta a gente está discutindo essa pauta desde 2011, desde a primeira vez que a gente acampou aqui, foi em 2011, junho de 2011. Então, essa pauta já é conhecida assim do INCRA, todo mundo conhece. Então, essa questão de não conhecer, essa história. Mas, e dessa pauta também a gente discutiu, por exemplo, o INCRA colocou que não tinha funcionário, então ficou acertado, que então relocação de funcionário, trazer funcionário de outros estados para cá, para garantir a celeridade desses 72 RTIDs, entendeu? E só que isso não foi cumprido. Por exemplo, o próprio INCRA coloca naquele período que tinha estado que tinha 8 comunidades quilombolas, mas que tinha um quadro de funcionário no setor quilombola muito maior do que esse aqui, quase 3 vezes maior do que esse daqui. Então ficou essas coisas acordadas. Que então reforçaria o quadro de funcionário daqui, entendeu? Até porque a gente mesmo já vinha denunciando que tinha quase 100 funcionários para se aposentar no INCRA e a gente não estava vendo outros funcionários para ser colocados ali. O resultado está aí, o setor quilombola hoje tem 4 funcionários só. Então, realmente não tem como andar desse jeito, né? E qual é a situação hoje, a realidade no campo, no interior do estado? Qual é a realidade vivida por essas famílias, homens, mulheres, crianças, diante desse impasse, dessa situação? É uma questão de... É um sentimento de, vamos dizer assim, de medo, porque com a morosidade do INCRA, a tendência é o latifúndio ir para cima da gente, ir para cima dos quilombolas. E aí, a todo momento surgem ameaças. Você já foi ameaçado? Já, sim. Ano passado eu fui ameaçado 4 vezes. Cara a cara, assim, entendeu? Então, é um sentimento complicado. E aí é bom que a gente diga, e a gente tem que, para a gente entender toda essa questão do INCRA, que é uma parte do Estado brasileiro que está aí, que se nega a titular a território de comunidade tradicional, e que isso não é só território quilombola, mas sim todas as comunidades tradicionais, por conta de um agronegócio que vem aí e vem para cima com força, vem passando como um rolo compressor em cima das comunidades tradicionais, que estão tendo seu modo de vida destruído. E o INCRA é só uma parte disso aí. Então, a ocupação começou ontem, tem prazo para terminar, não? Olha, das vezes que a gente vem para cá, a gente não tem prazo para suspender o acampamento. Porque o acampamento, como a gente falou lá em 2011, ele apenas é suspenso. Então, a hora que a gente sente necessidade de voltar, a gente volta de novo. Ontem vocês receberam apoio do Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco e outras entidades também, a própria CPT. Com certeza. E esse movimento, você entende que vai crescendo a partir, inclusive, dessas insatisfações? Ele vai crescendo, com certeza, sim. Até porque hoje, Adalberto, a gente tem aí no Maranhão a teia dos povos tradicionais, que é onde a gente está se encontrando e a gente, para a gente definir o rumo da nossa luta. Então, hoje, os movimentos de comunidades tradicionais, eles são unidos aqui no Maranhão. Eles têm as quebradeiras, que a gente quer prestar aqui a nossa homenagem à dona Digé, uma pessoa que batalhou demais. Liderança conhecida, conhecida demais. Né? E, além disso, né,
a gente não pode deixar de registrar a questão da saúde da mulher quilombola, que a todo tempo está morrendo mulheres dentro dos territórios quilombola por falta de atendimento, o descaso com a saúde da mulher quilombola, que tem um tratamento diferente, que é outro estilo de saúde. A gente também não pode deixar de registrar. Gil, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui na Difusora, com certeza. Obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Viu? Obrigado. São 7 horas e 48 minutos, 7h48. O projeto Horta Educativa, desenvolvido com idosos do Centro de Atenção Integral, está ensinando técnicas de plantio, manejo e colheita, despertando a consciência para a preservação do meio ambiente, além, claro, de chamar a atenção para a importância de uma alimentação saudável. Esse é o resultado de quase um ano de atividades. Um espaço que antes estava ocioso, hoje brotam e se desenvolvem hortaliças, além de plantas medicinais e frutíferas. O projeto envolve principalmente idosos atendidos pelo CAISI. Dona Marinete observa com orgulho a horta que ela ajudou a fazer. Diariamente, ela dedica parte do tempo para cuidar das espécies. Muito prazeroso demais, eu adoro cuidar dessas plantas. Eu já vivo aqui no CAISI, de manhã e de tarde, cuidando dessas plantas. Quando ela está assim tristezinha, a gente conversa, aí eu molho elas e digo, não fica assim não, que eu estou aqui para cuidar de vocês, é lá de você. Foi através do projeto que a Dona Maria aprendeu as técnicas de plantio. Hoje ela até já arrisca algumas experiências em casa. Eu tenho gostado demais. E se eu puder, vou fazer na continuação na minha casa. Na sua casa a senhora já está arriscando fazer alguma plantação, alguma coisa? Já tem a sua hortinha lá na sua casa? Inhame, e já tem, é muito broto. Né? Daqui a um tempo já estou comendo em casa, né? A Horta Educativa é uma iniciativa do Centro de Atenção Integral ao Idoso, em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão, que disponibilizou estudantes do curso de agronomia para dar todo o suporte necessário. Aqui os universitários compartilham conhecimento em torno das técnicas de manejo, de limpeza das plantas e até de irrigação. A gente conseguiu a fazer essa horta com a participação principalmente dos nossos idosos, né, que mostraram super interesse para estar realizando essa atividade com eles. E a gente fez 4 canteiros com diferentes tipos de cultura, fizemos um com feijão, outro com pepino. Além de adquirir habilidade com as técnicas, o projeto lança uma outra possibilidade aos idosos assistidos, que é a de poderem descobrir mais uma ocupação. São os grupos que eles são extremamente dedicados, têm um compromisso, são responsáveis, então eles abraçaram esse projeto assim com uma forma assim muito forte, né? E até hoje nós estamos dando continuidade e nós pretendemos ainda ampliar mais ainda esse projeto que nós temos com a UEMA. Já está comigo aqui no estúdio Laércio Júnior. Laércio, bom dia para você. Bom dia. Ontem em São Paulo, uma reunião importante, a confirmação daquilo que a gente falava no ano passado, inclusive, no primeiro semestre desse ano, da confirmação de mais um ano de transmissão ao vivo em sinal aberto da Copa do Nordeste, competição importante. Sucesso absoluto, Adalberto Melo, primeiro lugar ou no mínimo segundo lugar, e segundo só quando não era o time da praça quem estava jogando. Em nenhum momento o SBT ficou em terceiro na transmissão da Copa do Nordeste, que foi um grande sucesso nos 10 estados onde a competição foi mostrada ao vivo em canal aberto. A Lívia Raica tem os detalhes direto de São Paulo. Diretores do SBT aqui de São Paulo e do SBT Nordeste se reuniram por mais de 1 hora com dirigentes da CBF e jornalistas para fechar e divulgar todos os detalhes sobre a transmissão de um dos campeonatos mais importantes do Brasil. A transmissão da Copa Nordeste 2019 será exibida em 10 afiliadas do SBT. Veja tudo o que foi dito. A Copa Nordeste é um fenômeno, né? Uma competição que cresce a cada ano, uma competição que extrapola as fronteiras do próprio Nordeste, né? Onde você vê altos índices de audiência, você vê grandes clubes se movimentando, grandes torcidas, estádios cheios. Para nós é muito importante ter esse pé no esporte, né? A Copa do Nordeste, na primeira edição, foi muito bem em audiência, atraindo um público também significativo e atraindo um tipo de anunciante importante. Fico feliz do SBT
retornar para o futebol, retornar para o esporte, exatamente com a Copa do Nordeste. Isso é muito importante, mostra a pujança que a competição tem e a importância que a competição dá e que vocês dão à competição. Pois é, e ela mudou de formato. Ano que vem, provavelmente, teremos 2 grupos de 8, classificando-se 4 de cada grupo para a segunda fase, sendo que um grupo enfrenta o outro, ou seja, 8 jogos na primeira fase da competição para cada equipe que disputar a Copa do Nordeste. O Maranhão terá Moto como atual campeão e o Sampaio que passou pela pré-Copa do Nordeste. Vamos em frente. Vamos em frente agora falar da Série B do Campeonato Brasileiro, Adalberto. Tivemos ontem a abertura da 28ª rodada. Um dos resultados acabou sendo ruim para o Sampaio Corrêa, mas teve ex-boliviano comemorando vitória e outro ex-boliviano comemorando um gol importante. Veja aí. A noite de terça-feira foi de abertura da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em Goiânia, jogo importante para a Bolívia querida. De um lado, o Atlético Goianiense, time que está no G4 da Série B, atualmente na 4ª colocação com 43 pontos. Do outro, o Juventude, que até então estava na zona do rebaixamento, somando 28 pontos. Não é que no segundo tempo tem um pênalti para o Juventude? Tony bate e faz o gol da vitória. Final, Juventude em Goiânia 1, Atlético Goianiense 0. Com resultado, Juventude momentaneamente sai da zona do rebaixamento, assumindo a 16ª colocação e colocando o Paysandu mais uma vez na zona perigosa. No outro jogo da noite, o Londrina venceu o Figueirense. Dagoberto voltou a marcar, isso logo aos 5 minutos de jogo, 1-0. No segundo tempo, já no finalzinho, o ex-jogador do Sampaio Corrêa, Felipe Marques, marca o gol da vitória. Final, Londrina 2, Figueirense 0. Com o resultado, o Londrina avança a 8ª colocação com 39 pontos, ultrapassando o próprio Figueirense, que tem os mesmos 39 pontos, mas perde no critério maior número de vitórias. Tem uma menos em relação ao Londrina. O Sampaio só joga sábado contra o Avaí. Valeu, Laércio. São 7h54. Um ótimo dia para você. Amanhã a gente volta às 7 da manhã com o Bom Dia Maranhão.